papo. Demian, meu querido, mais uma vez, super obrigado aí por você ter topado comparecer no Tempo Nublado. A gente combinou, né, de conversar sobre essa questão aí do fascismo e do liberalismo, né? Sim, teve toda uma discussão, né, da qual teve um grupo de liberais na Folha de São Paulo que publicou um artigo falando que era desonestidade intelectual fazer qualquer associação entre fascismo e liberalismo e tal. Aí o nosso companheiro aqui, que também já veio aqui no Tempo Nublado, Jorge Chalub, escreveu uma resposta muito, muito boa. E aí você, essa semana, no artigo que comenta, que apresenta o Domênico Losurdo, né? Que é o autor que entrou na pauta pública por causa da entrevista do Caetano Veloso, você fala um pouco dessa discussão, né? Então, fala pra gente um pouco aí de quais são os nexos, os vínculos, as diferenças, as proximidades, as semelhanças, as coincidências entre liberalismo e a onda conservadora que a gente vive aí. Não necessariamente é uma discussão só conceitual, né? Mas, no final das contas, no mundo que a gente está vivendo, esses movimentos políticos se encontraram, né? Fala aí pra gente um pouquinho, meu querido. Então, pessoal, esse assunto é muito interessante, principalmente pensar do ponto de vista... Eu tenho que começar conceitualmente para depois a gente ir a noção de liberalismo, ela está muito associada à cultura ocidental, né? É apresentado como grande legado iluminista, né? da cultura ocidental, e já foi mobilizada ao longo da história para, digamos assim, perpetrar uma série de procedimentos bem pouco, digamos assim, parecidos com aquela noção a partir da qual se forma a própria noção de liberalismo, que é a ideia de liberdades individuais, né? E, nesse sentido, a obra que eu comentei essa semana no artigo tenta ressaltar isso, né? Esses elementos que estão presentes no pensamento liberal, em autores matriciais do pensamento liberal, que justificaram a escravidão, o colonialismo, né? A subalternidade social, as hierarquias, né? E aí isso acaba, né, hoje, sempre resvalando no debate de caracterização do próprio fenômeno do bolsonarismo, né? E desde que o bolsonarismo emergiu como fenômeno no Brasil, como fenômeno de massa, e, enfim, fez uma campanha que conseguiu levar uma vitória eleitoral, com todos os problemas que a gente sabe que foi o processo de eleição de 2018, que a gente pode conversar depois, esse tema do fascismo apareceu, e o compromisso do bolsonarismo com a agenda do livre mercado foi apresentado algumas vezes como um empecilho a que se considerasse que você pode ter fascismo e liberalismo ao mesmo tempo, né? De fato, né, o fascismo, como fenômeno político do século XX, ele tem, entre suas características que são as suas negações. Então, ele é fundamentalmente ele é um fenômeno anticomunista, né? Ou seja, o que identifica bastante o fascismo é o anticomunismo. E aí, pensando no comunismo como um significante vazio, onde cabe, dentro da noção de comunismo, o comunismo em si, né? E aí a gente está pensando, principalmente no século XX, a Revolução de 17, a União Soviética, mas também o movimento operário, de forma geral, as suas outras tradições, às vezes mais revolucionárias ou mais reformistas dentro do movimento operário, tudo isso é chamado de comunismo, né? A própria Itália mesmo, onde o fascismo surgiu primeiramente, o grande inimigo a ser combatido pelos fascistas foi o Partido Socialista, que era o grande partido de massa. O Partido Comunista era muito pequeno ainda, embora também tenha sido alvo da repressão, junto com os anarquistas, etc. Mas o fascismo, ele também é antiliberal, no sentido de que ele se opõe àquelas noções liberais que a gente pode chamar de um núcleo racional do liberalismo, que tem a ver com a noção de direitos individuais, né?
Ou seja, sem uma noção a partir da qual a gente tem que pensar direitos humanos a partir disso, né? Do mesmo jeito a noção de que o poder tem que ser resultado de uma Constituição, ou seja, o constitucionalismo, né? Essa noção. E, obviamente, o fascismo manda tudo isso para o espaço, né? Ou seja, mandou tudo isso para o espaço. Em relação ao liberalismo econômico, digamos assim, o liberalismo, segundo a tradição, segundo a definição, né, de um dos seus mais ilustres defensores no Brasil, que foi o Melchior, que eu lembrei no artigo da Folha, está baseado em 3 noções, que é direitos individuais, constitucionalismo e liberalismo econômico. No que se refere ao liberalismo econômico, a relação com o fascismo é um pouco mais complexa, né? O próprio governo Mussolini, quando ele inicia, Mussolini chega ao poder de forma constitucional, é bom lembrar, né? Embora, obviamente, numa situação de avacalhação completa do sistema político italiano. É só assim que figuras de extrema-direita conseguem chegar ao poder por uma via constitucional, né? Ou seja, tanto o caso de Mussolini como o caso de Hitler, né? Só chega, e posso colocar, já adiantando aqui, o Bolsonaro só chegou ao poder porque o sistema político brasileiro tinha sido avacalhado aí por Lava Jato, por golpe de 2016, que abriu a avenida para isso. Pois bem, mas ele chega lá nomeado pelo rei. E a sua primeira política econômica vai ser livre-cambista. Vai ser, o Mussolini tinha o seu Paulo Guedes, que era o Alberto de Stefani, que era membro do Partido Fascista. Ele era fascista, ele não era, digamos assim, aquele burguês liberal que foi chamado para compor o gabinete de coalizão do Mussolini. Não, ele era do Partido Fascista e era defensor do livre mercado. E vai praticar, ele vai fazer algo parecido com a reforma da Previdência, porque tem a ver com as pensões dos militares. A Itália tinha acabado de sair da guerra, né? E transferir controle de empresa pública para o setor privado, ou seja, uma agenda da ortodoxia econômica. Tanto que nessa época, o grande filósofo liberal, que depois vai ser alguém que vai se opor ao fascismo, que é o Benedetto Croce, o grande filósofo italiano da primeira metade do século XX, uma figura muito interessante, né? Ele vai cunhar uma palavra para definir um pouco esse tipo de liberalismo que está um pouco preocupado com as liberdades políticas, com a constitucionalidade, com o Estado de Direito, com direitos humanos, desde que o que seja guardado seja a propriedade privada e o chamada liberdade econômica, ou seja, os interesses das classes dominantes, né? Ele chamava isso de liberismo. E acho essa palavra muito interessante, porque a gente pode botar no contexto latino-americano, a gente vai encontrar em diversos momentos esse liberalismo, principalmente pensando no Brasil, ou seja, um país, quando o liberalismo chega no Brasil no século XIX, ele é adotado como uma ideologia dos proprietários de escravos. Ele vai ser uma ideologia para o processo de formação do Estado brasileiro. Obviamente que não só tem liberalismo ali, tem conservadorismo, tem uma série de coisas, mas o liberalismo é apropriado no Brasil, é recepcionado e traduzido pela realidade brasileira por gente que está totalmente ligada ao negócio escravocrata, né? A exploração do negócio escravocrata. Então, essa ideologia ela tem esse tipo de recepção. E não só no Brasil, mas na América Latina, o discurso liberal ele informou golpe de Estado, ditaduras, né? Ditaduras militares, inclusive, né? Ou seja, tudo que está muito longe da ideia da defesa das liberdades individuais. Então, você tem essa dubiedade entre o discurso e a prática, né? Então, ou seja, o liberalismo, na prática, ele tem esse conjunto de contradições. E é importante colocar a luz sobre isso, porque é claro que se você for olhar a tradição socialista, a gente vai ver um monte de contradição também, né? Eu acho que esse debate também está colocado hoje no Brasil, principalmente porque a gente está diante do governo de extrema-direita que o governo não é só anticomunista, ele tem um projeto de criminalizar o comunismo. E aí, mais uma vez, lembra, ou seja, para o fascismo, que é como eu caracterizo o governo Bolsonaro, o anticomunismo é uma significante vazia. Ela vai botar a esquerda na ilegalidade, os movimentos sociais na ilegalidade. Você pode até dizer, eu não gosto por exemplo, eu não gosto do Stalin, mas uma coisa é não gostar do Stalin, fazer o debate na esquerda, mas eu não quero que o meu amigo que tem dúvidas sobre isso seja preso e me encontrar na prisão junto, porque o sistema, a gente é comunista igual, perceba? Ou seja, todo mundo, a esquerda de forma geral. O cara que... Ou seja, como é que tem sido mobilizado esse discurso do anticomunismo pelo bolsonarismo? Ou seja, o comunismo é a Globo, é a Folha.
E a gente tem que levar um pouco a sério esse discurso do bolsonarismo, não, obviamente, achar que a Globo e a Folha são comunistas, isso seria um delírio completo, mas entender que, de fato, esses órgãos que são responsáveis por criar as condições que permitiram o Bolsonaro, né, todo mundo tem lembrado, no último período, os editoriais desses jornalões brasileiros que apresentaram o segundo turno das eleições de 2018 como uma polarização entre dois radicalismos. Gente, o Haddad é o mais tucano dos petistas, é o cara mais moderado que pode ter no PT. Né? A própria experiência do PT no governo foi uma experiência extremamente moderada, de tanto respeito, digamos assim, à institucionalidade, mesmo quando ela estava sendo usada de forma criminosa para tentar golpe de Estado, que a Dilma aceitou a sua deposição, o Lula se entregou para a prisão. Ou seja, se tem uma coisa que pode ser o objeto da grande crítica ao PT, o seu apego, digamos assim, a essas regrinhas, mesmo quando estava evidente que elas estavam sendo usadas de forma oportunista, né? Que foi o processo que levou ao fechamento do regime. E todos esses órgãos da imprensa se opuseram ao PT e apoiaram essa perseguição ao PT. Entretanto, eles são objetos também de ataque do bolsonarismo, porque o bolsonarismo quer o monopólio, como qualquer projeto. E aí eu coloco outro elemento fascista. Ele quer o monopólio da informação mesmo. Ele tem, ou seja, essa ideologia que aponta para a desqualificação de todo tipo de perícia, né? Seja da ciência, da universidade, da Fiocruz, do INPE e da mídia também, daquela mídia tradicional. Então, de fato, ou seja, seria um erro a gente não entender, nesse caso, a contradição que tem com essas instituições que são típicas do liberalismo, a imprensa. Ou seja, o objetivo do Bolsonaro, de fato, a gente não pode, digamos assim, se surpreender se chegar em 2022 e, apesar de todo o apoio da Globo, a agenda econômica do Paulo Guedes, o Bolsonaro foi lá e caçar a concessão da Globo. A gente não pode se surpreender com isso, percebe? Ao mesmo tempo que eu acho que, no campo da esquerda, é necessário construir uma alternativa que também não fique a reboque desses, que só pode até dar um certo abrigo à esquerda no momento que o Bolsonaro está atacando todo mundo, né? Ou seja, pode até dar um espaço, mas definitivamente não dá para se comprometer do ponto de vista político com a agenda deles, porque a agenda deles é tão antipopular quanto a do Bolsonaro. A questão do Bolsonaro é patamar de violência política, é um projeto excludente e tal, e que está ligado a essa configuração internacional, nova configuração internacional do mundo, nova articulação internacional da própria extrema-direita, que, enfim, que é, enfim, uma questão fundamental para a gente entender o fenômeno do bolsonarismo, é pensar ele. Isso é uma coisa importante, porque eu lembro que quando eu comecei a me interessar e começar a me olhar mais, estudar a questão da direita, uma das primeiras pessoas que eu conversei foi com o Andrés. E foi em 2015, a gente recentemente era professor lá no IAR, e eu comecei a conversar com ele e falei, essa coisa da direita brasileira ter voltado a fazer mobilização de rua, né? Eu falei, cara, isso é uma novidade no Brasil, a direita não fazia mobilização desde 64, a própria ditadura militar foi um regime de desmobilização social, e a ideia de mobilização na rua ficou associada durante todo o período democrático à esquerda, aos movimentos sociais, etc. Daqui a pouco você tem uma direita que não tem medo de dizer o seu nome, né? Então, isso é um outro fenômeno importante. Eu lembro que, na época do auge do lulismo, os articulistas de imprensa conservadores, que estavam pé da vida, que o Lula era popular e tal, o que eles falavam? No Brasil falta uma direita. Eles devem estar felizes agora, né, que tem aí. Eles querem o quê? Eu quero o quê? Para ficar olhando o espetáculo? Tá faltando uma extrema-direita no Brasil. Tem uma extrema-esquerda, então tem que ter uma extrema-direita. Para ficar olhando assim, né? Bonito, né? Olha como completou o joguinho. Aqui tá isso aqui. Como se PFL, PSDB, na prática, né? Ou seja, apesar do nome social-democrata, etc. O que foi isso, né? O que é isso? O que significou isso naquele contexto? E aí teve essa virada, né? Que é importante
perceber, ou seja, as raízes dela. Obviamente que tem na componente os equívocos do ciclo petista, né? Ou seja, parte da explicação, mas não é a única parte da explicação, né? E aí é curioso, né? Ou seja, eu fico pensando assim, uma coisa é a gente que está mais à esquerda exigir do PT uma autocrítica, mas quando eu vejo, sei lá, Vera Magalhães, o Reinaldo Azevedo, o Estadão, falando de autocrítica do PT, porque eles começam a fazer a deles, pô. Eles que falaram que era a mesma coisa Bolsonaro e Haddad, pô. Eles falaram que era a mesma coisa a Lava Jato e a perseguição ao Lula, né? Olha o que os caras criaram no país. Um desastre completo, né? Então, assim, a questão da relação do liberalismo com o fascismo, ela é importante. É importante perceber as distinções e é importante perceber, ou seja, algo que é recorrente, que enfim, são coisas diferentes, mas tem relação, inclusive do ponto de vista histórico. Só para encerrar o comentário, ou seja, as experiências fascistas históricas, elas, embora na sua componente ideológica, ela desprezasse a ideia das liberdades individuais, do Estado de Direito, elites liberais se comprometeram com a ascensão do fascismo, tanto na Itália como na Alemanha. Elites conservadoras, que do ponto de vista formal você também não pode dizer que são fascistas, se comprometeram com a ascensão do fascismo. Então, digamos assim, a oposição que o fascismo tem ao comunismo é muito diferente. O comunismo é o ser abjeto, é aquele que tem que ser exterminado. Percebe? Quanto que os donos do dinheiro, né, tem que ser trazidos para o apoio. Né? Esse que é um ponto. Enfim, eu acho que é legal pensar isso. Rolou essa controvérsia na Folha de São Paulo. A história toda começou porque teve uns colegas da USP que escreveram um artigo bem interessante falando da influência do fascismo no governo Bolsonaro. E entraram nesse tema de ser uma falácia que você não podia ter liberais apoiando o fascismo. Né? E aí lembraram, inclusive, do Alberto Stefani lá na Itália, do Mussolini. Né? E aí teve a resposta desses intelectuais, Samuel Pessoa, Helena Landau, que são os intelectuais ligados ao Livres, que é uma dissidência à direita do PSDB, né? Gustavo Franco, essa turma aí, é uma dissidência à direita do PSDB, que tenta ficar no meio do caminho em relação ao bolsonarismo. Então, de fato, eles apoiam o Guedes, né? Mas eles acham que faltam modos, né, ao Bolsonaro. Né? E aí eles fizeram aquele artigo que é uma mistificação completa. O texto que o Jorge Chalub escreveu é espetacular. Ele demoliu completamente o argumento dos caras. Aliás, ele é uma das figuras que eu conheci esse ano, no sentido de ler as coisas do Jorge Chalub e acompanhar as coisas. Ele é espetacular, um dos melhores caras que estão estudando hoje direito no Brasil. A gente tem uma galera muito boa das ciências sociais estudando a direita brasileira. Ele está nesse time, né? Ele é muito bom. Esse artigo dele é sensacional. Ele foi lá e demoliu justamente essa tentativa de apresentação do liberalismo como uma coisa limpinha, né? Principalmente falando num país como o Brasil. E ele é um estudioso do tema e com muita competência, fez um ótimo artigo. Então, enfim, é isso que eu estou tentando definir, ou seja, liberalismo e fascismo são coisas diferentes, mas tem relação, né? Tem relação. É importante dizer que são diferentes, porque também é mistificador dizer que é a mesma coisa. Se a gente é o mesmo procedimento que é muito comum na esquerda, que é chamar qualquer coisa de fascismo. Se a gente chama qualquer coisa de fascismo, quando tiver o fascismo de fato, a gente vai chamar de quê? Né? Recentemente eu estava conversando com uns colegas e eu falei isso, uns 6 anos atrás, 7 anos atrás, tinha uma galera no Rio que chamava o Sérgio Cabral de fascista. Fizeram até uns cartazes que tinham o Sérgio Cabral vestido de Hitler e tal. Assim, isso é uma coisa da agitação política, mas, bom, se o Sérgio Cabral é fascista, o que é o Bolsonaro? É o quê? A gente vai ter que ter um nome para ele, né? Ultra, mega, plus fascista, né? Ou seja, não é tudo que é fascismo, perceba? Né? Embora a gente possa dizer a política de segurança pública do Sérgio Cabral favoreceu, sem dúvida, ou seja, estabelecer as conexões, isso é fundamental. Mas são coisas diferentes, percebe? São fenômenos diferentes. E o fascismo é um fenômeno perigoso, né? Porque ele articula um alto nível de violência política e um consenso popular construído com base em demagogia, teoria da conspiração. Por isso que é tão importante
o fundamentalismo religioso. Assim, eu estou escrevendo um artigo com um colega agora, fazendo um mapa da discussão sobre o fascismo do ponto de vista transnacional, pensando os fenômenos do fascismo em outros países, né, fora do eixo europeu. E o caso da Índia é muito impressionante, porque o fascismo histórico hindu, que está na base do Partido do Modi, que é o atual primeiro-ministro da Índia, esse movimento articula fundamentalismo religioso com paramilitarismo, milicianismo. A ideia da nacionalidade associada ao hinduísmo, e os caras praticam pogroms contra os muçulmanos e contra as outras minorias religiosas. Ou seja, uma prática tipicamente que não foi inaugurada com o fascismo, mas que o fascismo fez ser uma de suas práticas, né? Principalmente o nazismo. Né? Fazem pogroms, os caras fazem ataques violentíssimos contra outras minorias religiosas. Tem um episódio do início dos anos 90 na Índia que os caras destruíram uma mesquita. Destruíram a mesquita a partir de um discurso de fundamentalismo religioso. Uma liderança religiosa hindu começou a dizer, onde tem aquela mesquita ali na verdade, aquela mesquita é um crime, porque foi construído em cima de um lugar que tinha nascido uma divindade lá. Ele mobilizou milhares de pessoas que foram até a mesquita e destruíram, mataram 400 pessoas. Nesse episódio, isso gerou uma onda de violência na Índia, que gerou 3 mil mortos por esse tipo de ação. Isso foi em 92. Né? Teve outro episódio parecido no início dos anos 2000 e teve um no início desse ano na Índia. Né? E os caras... Então, a gente tem esses cenários, né? Tem essas experiências que são muito preocupantes, porque elas justamente articulam o fundamentalismo religioso, né? Como a gente está vendo agora com o trumpismo também, né? Esse movimento miliciano que está se criando nos Estados Unidos, né? Os caras estão saindo armados para atacar as manifestações antirracistas, matando gente, né? E com teorias conspiratórias, né? O QAnon, né? Que é essa maluquice aí de que George Soros, Bill Clinton e tudo mais, é tudo parte de uma conspiração com Hollywood para criar uma rede de pedofilia internacional. Então mobiliza o pânico em torno a esse crime abominável, né? Que é o crime da pedofilia, um crime abominável. Mobiliza esse pânico para criar uma ideia, aí são os comunistas que estão por trás junto, e é engraçado que é um discurso que reproduz a narrativa nazista, né? Porque é sempre uma conspiração internacional que envolve o comunismo e os banqueiros, que eles associam aos judeus. Os caras reproduzem a mesma coisa, né? Hoje, ou seja, George Soros, um banqueiro, né, do sistema financeiro internacional, um cara milionário, que é judeu também, de origem húngara, né? É pintado como o responsável por uma grande conspiração internacional. Perceba, o George Soros não é flor que se cheire, né? Essa ideia de que ele é aliado dos progressistas, enfim, ele pode ter suas preferências entre os progressistas. Aí a gente fica a questão, ele certamente, enfim, ele não é nosso aliado, mas ele também não é um fascista, percebam? Né? Se a gente for levar essa noção a sério. Mas aí, justamente por isso, ele é associado, né, ao progressismo no mundo inteiro. Eu lembro, só para encerrar mesmo o comentário, né? Enfim, esse toque que o Andrés me deu em 2015, que a gente começou a conversar isso, na época eu li o Andrés veja como foi o Tea Party. Aí o Andrés me falou assim, 2009, o primeiro ano do governo do Obama, o Tea Party fez uma manifestação de massa em Washington. É o início do Tea Party, porque eles fazem uma campanha contra a transferência de recursos para salvar as grandes empresas, né? E aí era como se fosse uma denúncia do Estado grande, né? Ou seja, é um discurso neoliberal sendo mobilizado, né? Fazer uma grande mobilização contra o Obama, que estava fazendo o que todo governo capitalista faz desde 1929, que é transferir recursos públicos para salvar as empresas no momento de crise, né? Está fazendo simplesmente a mesma coisa de sempre. E os caras mobilizaram, botaram a gente na rua. Aí depois ele falou, Argentina, Venezuela. Aí eu, a partir dessa dica, né, do Andrés, eu comecei a ver que não tinha como olhar essa extrema-direita brasileira sem pensar nessas articulações internacionais. Então isso é uma questão metodológica
Fundamental, e para pensar o bolsonarismo e tudo mais, é fundamental. Bom, viajei muito, começou perguntando aí de liberalismo e fascismo, e eu cheguei e falei um monte de coisa, me perdi, mas vamos lá, vamos ver se eu me encontro. Tá ótimo, pô, tá bom demais. É isso mesmo, professor, eu também funciono assim, a gente vai sinuosamente se encontrando aqui. Semana passada, só um parênteses, a gente entrevistou uma jornalista, né? E assim, geralmente a gente faz 2, 3 rodadas de pergunta. Com a jornalista a gente fez 6. Porque assim, a capacidade, o treinamento para ser sintética. Isso. Vou passar aí para uma rodada de Lício e Andrés de perguntas. E vou trazer aqui. Aí, Andrés. E vou trazer aqui umas do chat. Aí tu segura o tio aí, Demian, anota aí. E a gente faz essa rodada aí, com Andrés, Lício e chat. Ó, o pessoal aqui do chat colocou, galera aqui da rede bolivariana, perguntou o seguinte, fez 2 perguntas. São bem amplas, aí você vê o caminho que você quiser seguir, Demian, para a resposta. A galera fala de 2013, perguntando se 2013 era parte de um plano aí da direita. A pergunta eu vou ler. É plausível que a hipótese que as manifestações de 2013 seriam um artifício ideológico que desembocaria no bolsonarismo? Né? Eu sei que você acompanhou bastante isso, imagino por onde você vai se mover para dialogar com isso. E outra que a galera coloca aqui é a seguinte, se é plausível que a galera do Bolsonaro, a família, já vinha sendo treinada e preparada pelo que ele chama aqui imperialismo e sionismo há algum tempo antes desse desenlace atual. Então são essas 2 questões lá do chat, e aí abro aí para Andrés e Lício também colocarem alguma questão para a segunda rodada aqui com Andrés, ou com Demian, perdão. Opa, bueno, muito bom, Demian. Ficaria escutando 3 horas. Eu te vou fazer, a partir de tudo que você falou e o que eu estou lendo muito o caso dos Estados Unidos, porque eu acho de que é isso que está marcando a tendência. Eu gosto muito de Wendy Brown também, de como ele está fazendo a leitura. Trump está saindo do armário y está claramente siendo supremacista blanco. Sí. Es una característica fundamental. Militar, está utilizando fuerza militar como en Portland, en Oregon y en diferentes locales, donde violenta cualquier tipo constitucional de los Estados Unidos. Católica, él cada día más está indo a vertente tradicional católica, trazendo os evangélicos, mais tão católica, supremacía branca, militarista y conservadora profunda. Ese que toma ese medio americano, centro del mapa americano, y es básicamente lo que se está exportando a todo el continente americano, está movilizando, es como está aconteciendo en Argentina, un ruralista, clases medias urbanas, católico, conservador, contra a adquisição de novos direitos. Então, o que te pergunto é, para o Trump, ele está sentindo que está perdendo, então tem, supostamente, Biden tem que ter mais de 8 pontos de diferença para ele tentar ganhar, segundo os politicólogos de lá. Ele está entre 6 e 8, ou seja, muitos dão que Biden perde. E como você falou, Biden é fraquíssimo. No tiene un atributo bom, solo tiene un atributo ruim. Esa es la diferencia que tiene con Trump. Tienen Daily Show con Trevor, tienen una sacanaje que hacen sobre falando por qué votar Biden. No tienen un motivo. Único motivo que no es Trump. ¿Entendeu? Es el único motivo. Mas então, Trump está, a característica que ele está radicalizando. Ele partiu para a radicalidade e aumentar o militarismo, a questão de supremacia branca, mesmo com o movimento negro. Sim. Com o Floyd para cá, mesmo com as cabeças cortadas dos monumentos. Ele está radicalizando. E isso vai vir para aqui. Como você vê o movimento? Porque hoje em dia o Brasil está exportando a tipologia Bolsonaro para Uruguay, para Perú,
para diferentes, entendeu? Então, como você vê que pode ser este movimento? Com Trump eleito, que cenário você, que leitura você faz, ou palpite, não? Porque eu sou muito bom prevendo o passado, o futuro é muito difícil. O Demian, como historiador, é isso aí, historiador. Profeta do passado. Eu estou de brincadeira. Eu vou aproveitar e vou emendar a pergunta, porque pode ser que eu tenha que sair às 4, porque hoje eu vou ter que sair às 4, então aí o debate, pelo jeito, vai ser daqueles que vai se estender um pouquinho mais, né? Mas assim, muito bom, né, o trajeto que você faz aí, juntando uma série de temas. Eu acho que saber como é que você vê essa situação hoje que a gente tem no Brasil, em que você tem uma certa radicalização, mesmo no contexto que eles estão no governo, né? Mas aí você tem uma militância na rua, que não vou chamar de militância, né? Mas vou chamar ali de uns, sei lá, grupos, né? Que estão aí, manifestantes e tal, e que aí, de certa forma, eles vão extrapolando ainda a própria questão do Estado de Direito aí, burguês, tal, quer dizer, vão fogos em cima do STF, fazendo esses tipos de ilegalidades, e aí você tem uma certa, assim, de você, então, mobilizar um aparato jurídico aí contra, criminalizando eles como elementos políticos, né, a direita, e aí, de certa forma, a gente, não, beleza, a direita, né, que está atravessando os limites, e aí você mobiliza um aparato, até que ponto isso não vai ser revertido, né, à esquerda, né? Aí eu pego o exemplo também lá nos Estados Unidos, dessa ideia de querer, por exemplo, chamar os movimentos, ou chamar ações lá de supremacistas terroristas, então você cria a figura do terrorista doméstico, né? E que depois essa figura, ela rapidamente é apropriada, porque eles, de certa forma, eles não são antissistêmicos, assim, no sentido que eles não oferecem não oferecem problema nenhum para o funcionamento, eles não oferecem nenhuma, né, ao funcionamento do sistema, mas eles acabam sendo ali um chamariz, depois de você mudar o aparato jurídico e de certa forma, mobilizar isso depois contra a esquerda. Eu não sei, queria pensando isso a partir disso que você falou, né, dessa questão da direita na rua, né, desse tipo de movimentação, como que isso também tem esse aspecto. Bom, vou fazer assim, vou fazer pela ordem, né? E comentando as coisas. Começar por 2013, né? Olha, eu acho assim, bom, eu participei de 2013, eu era professor no IFIX, substituto, IFIX mesmo era lugar de mobilização, né, de reuniões para organizar as mobilizações na cidade. Tem essa ideia de que 2013 foi uma coisa planejada pelo imperialismo, da CIA, blá, blá, blá. Isso é teoria da conspiração, isso é bobagem, né? É importante distinguir teoria da conspiração de conspiração. Conspiração acontece. Agora, teoria da conspiração é quando você acredita que tudo que acontece é resultado de conspirações. Isso é uma bobagem tremenda. O que eu acho que é importante perceber de 2013 é que, enfim, discordando completamente dessa ideia de que foi resultado de uma conspiração e etc., até porque originalmente não tinha como alvo, 2013, não tinha como alvo o governo federal, ou seja, a principal pauta era a questão do transporte, mobilidade urbana, atingia fortemente as prefeituras e os governos estaduais por causa da polícia, por causa das polícias militares. Uma coisa que é verdade é que 2013 revela a crise da esquerda tradicional brasileira que estava no governo, do PT, de controlar as ruas. Né? Então, é uma revelação disso. E, embora 2013, discordo dessa leitura de que 2013 foi resultado de uma grande conspiração da direita, a direita foi disputar 2013 na rua. Né? Então, a direita volta às ruas em 2013 desorganizada. Tanto que ela não consegue capturar as ruas, mas ela tenta. Eu lembro que isso a gente falando de direita de forma ampla, ou seja, desde a direita liberal tradicional, a mídia, né, que mudou o enfoque com que abordava as manifestações de rua e inventaram a dicotomia vândalos, minoria de vândalos contra manifestantes pacíficos, né, iam enquadrando isso quando eles foram, ao mesmo tempo que davam notícia, construindo a narrativa que esvaziava, digamos assim,
os sentidos anticapitalistas que haviam nas manifestações de junho e tentando converter aquilo em manifestações contra a corrupção. E uma parte da esquerda acreditou que podia surfar nessa onda anticorrupção, né? Esse é um dos erros outro grandes, né? Acreditar que pode surfar nessas ondas que os outros criam, né? Então, em 2013, a direita foi disputar na rua. Eu lembro do editorial da Globo News, dia 17 de junho, que foi a segunda-feira da semana de maior mobilização de 2013, que a Mariana Godoy era a âncora do Jornal das 10 da Globo News, e ela falou qual era, as pessoas estavam saindo na rua, ela falou vários motivos, PEC 37, blá, 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 menos a redução do preço da passagem. É impressionante, ela conseguiu fazer uma reconstrução da memória no momento do acontecimento, assim, ou seja, não tinha o movimento passe livre na parada. Mas aí, enfim, um dos resultantes era uma explicitação dessa crise da esquerda, ficou claro que ali tinha um território a ser disputado e as direitas se articularam para voltar às ruas alguns anos depois. E aí, os estudos sociológicos sobre até a composição social do que foi 2013, comparando com 2005, acabam com essa tese de que é uma continuidade. Isso não tem base de sustentação quando você analisa a base social que estava nas ruas em 2013 e aquela de 2015, a faixa etária, né, todos os dados sociológicos sobre esse ponto e as ideologias que estavam mobilizando. Então, em 2015, você tem claramente a direita de volta às ruas. E é isso. Então, enfim, eu discordo dessa ideia de 2013, como também discordo de uma ideia romântica sobre 2013. Como se 2013 também não tivesse lá a direita tentando disputar, né, uma própria crise explícita da própria esquerda em relação a como lidar com o movimento de massa. Isso tudo estava explícito ali. Né? A crise 2013, então, é um marco da crise brasileira. A gente tem que ter analisado com rigor. E aí a gente vai para outro ponto, né? Essa coisa do treinamento do Bolsonaro pelo imperialismo e tal, eu acho que talvez, ou seja, não existem articulações nesse sentido, mas acho que a gente já tem elemento suficiente para entender que o fenômeno bolsonarismo, ele não, enfim, ele não é resultado dessas maquinações subterrâneas, embora também seja, né? Vocês entrevistaram aqui o professor Piero Leiner, né? Eu gosto muito dele, tenho lido e acompanhado com muito proveito o material que ele tem. E ele tem dados interessantes de quem é um pesquisador sobre militares no Brasil. Ele mostra que em 2014, final de 2014, quando o Bolsonaro se torna o deputado mais votado do Brasil, que o alto comando das Forças Armadas decidiu apostar no Bolsonaro. E a gente pode falar o que for das Forças Armadas, mas eles são militares, né? Eles têm estratégia. E eles trilharam uma certa estratégia. Talvez, assim, eu acho que analisando de forma retrospectiva, a gente pode ver o sucesso dessa estratégia. Eu acho que é esse mapa que o professor Piero faz. Embora a gente tenha que colocar nesse mapa também os erros que a esquerda cometeu nesse período, que a oposição liberal cometeu também, e que também ajudaram nessa trilha da ascensão do bolsonarismo ao poder. Então, acho que essas coisas são mais determinantes do que o eventual articulação. Obviamente que do Andrés. Porque, embora, ou seja, eu acredito que a gente pode perceber, tem uma colega que está trabalhando com essa hipótese, que está estudando essa articulação internacional da extrema-direita, e ela tem pensado assim, ou seja, tem uma extrema-direita que está se organizando internacionalmente, mas ela não é toda a mesma coisa. Então, por exemplo, eu tenho trabalhado com a hipótese de que o Trump não é fascista. O fenômeno do trumpismo não é fascista. Embora existam movimentos fascistas nos Estados Unidos que apoiam o trumpismo e fazem parte da base de apoio do trumpismo. Mas, digamos assim, ele é uma coalizão e um dos elementos que faz com que ele não seja propriamente um fenômeno fascista é porque, por exemplo, ele para chegar ao poder, ele disputou, criou um curto-circuito e ganhou a máquina do tradicional partido da direita americana, que é o Partido Republicano. Ele não fundou outro partido, um outro movimento, nem isso está inscrito no trumpismo até agora, que ele tenta a sua reeleição. Então, isso é um elemento que distingue
por exemplo, do bolsonarismo. O bolsonarismo, na prática, ele tem um partido já formado. Ele não tem uma legenda no Tribunal Superior Eleitoral. Mas existe o bolsonarismo como força política efetiva na relação de forças no Brasil, né? Que tem fronteiras, ou seja, ele consegue fazer o que ele faz o tempo inteiro, que é uma coisa tipicamente fascista, que é ir se livrando daqueles incômodos que estão perto dele, que ele tem feito, tipo a Joyce, Halseman, né? E essas pessoas saem e caem em desgraça. Olha a situação do Moro. Eu mesmo muitos de nós tínhamos expectativa que o Moro saindo, o Bolsonaro ia se ferrar, porque ele era uma figura muito popular, muito carinhosa. O Moro sofreu um desgaste maior do que o Vaza Jato, pô, do que as denúncias de que ele era parcial, porque no final das contas as denúncias da Vaza Jato elas serviram para tirar o Lula da prisão, mas no final das contas, no debate público, eles só confirmaram para a gente que já achava que aquilo era um golpe, que era golpe mesmo, e o pessoal que é contra o Lula, eles nunca se preocuparam com legalidade, com porra nenhuma, tanto que em 2015 eles ficaram o ano inteiro para derrubar a Dilma, e no final do ano eles aprenderam uma palavrinha que a mídia inventou, que é pedalada fiscal, mas não tinha argumento para derrubar o governo. Quando eles começaram a ir para a rua, qual era o argumento para derrubar a Dilma? Não tinha. Não tinha argumento jurídico, não tinha nada. Então, eles balbuciam. O que apresentaram de narrativa para eles, eles incorporaram. Né? Que foi isso. Então, que o juiz, né, tem combinado com a promotoria para ferrar com o Lula, para o cara que é contra o Lula e acha que o Lula é o maior bandido da história do Brasil, porque o maior bandido da história do Brasil comprou um triplex no Guarujá e um sítio Atibaia, esse é o maior bandido da história do Brasil, segundo essa narrativa, né? Ou seja, nossa, né? Um país que tem nome de mercadoria, que pagou indenização para Portugal quando ficou independente, a maior corrupção da história do Brasil é o Lula. Tipo assim, é patético, assim, né? Essa narrativa, mas ela ganha, né? Ganhou uma expressão, e para quem foi convencido disso, você não adianta você falar que não tem prova contra o Lula, etc. É porque o cara já foi ganho para aquela narrativa e acabou. Né? Aquilo deu sentido para a vida dele, e esse que é o nosso problema. Então, voltando ao trumpismo, eu acho que tem diferenças importantes, né? Eu acho que tem essas questões. O que tem semelhança, obviamente, é uma semelhança que tem com o trumpismo. Ele catalisou uma série de movimentos de extrema-direita que existiam nos Estados Unidos, que a gente está falando agora, o Andrés acabou de falar do Mike Pompeo. O Mike Pompeo é do Tea Party. Então, você tem o Tea Party, você tem a alt-right, que é a direita alternativa. Às vezes, você tem as pessoas que estão circulando entre essas duas coisas, né? Você tem a própria Ku Klux Klan, né? Que é um movimento real, subterrâneo na sociedade americana, que é miliciano, que tem características fascistas, inclusive do ponto de vista formal. O grande especialista americano no fascismo, que é o professor Robert Paxton, ele, no livro dele, Anatomia do Fascismo, ele vai falar do fascismo nos Estados Unidos, ele fala, o Ku Klux Klan tem milícia, ou seja, tem aspectos da fenomenologia do fascismo. Isso é discutido na teoria, né? Isso tudo está articulado, né? O fenômeno do trumpismo. Agora, o discurso dos caras é perigoso, né? De que eles estão falando que os Estados Unidos está à beira da Segunda Guerra Civil, né? Então, os caras estão armados, se preparando para a guerra. Contra o quê? Contra o comunismo, o marxismo cultural. Aí a teoria da conspiração é idêntica do bolsonarismo, é a mesma coisa. Aí a gente percebe que o Olavo de Carvalho faz uma tradução dessas maluquices para o ambiente cultural brasileiro, mas com eficiência, que é isso que eu acho que é o problema para a gente, né? Porque como ele é um idiota completo, ele inventa umas coisas malucas. Para quem escuta aquele negócio, fala, meu Deus do céu, só tem que ser um retardado para acreditar nisso, mas o discurso dele tem eficiência. Ele mobilizou maior gente que acredita naquilo. E, infelizmente, não é só a minha mãe, que minha mãe acredita em tudo, né, que tá na internet. Não é exemplo de pessoa estúpida ela. Mas, assim, desculpa falar mal da minha mãe aqui, mas eu falar mal, eu falo da minha mãe, né? Mas, então, assim, mas, assim, infelizmente, não é só ela, é uma galera, né, que foi ganho para isso. Então, um discurso que tem eficiência, que tá mostrando, que eu acho que aí é o ponto, né? E, para mim, é um dos elementos da eficiência da própria popularidade do Bolsonaro agora. Né, dele ter surpreendido, em vez de perder popularidade, ter ganho popularidade. Né, a capacidade que esse discurso negacionista tem de ganhar as pessoas. Né?
E aí a gente vem no elemento a exportação do bolsonarismo, que eu acho que essa questão muito importante, né, que o André colocou. Então, o Brasil, ao mesmo tempo que ou seja, o fenômeno do bolsonarismo está ligado ao trumpismo, né? Ou seja, tem uma relação orgânica entre essas coisas. E aí, nesse sentido que eu estou querendo, o que essa colega lançou como hipótese, eu acho que ela está certa, é a que, enfim, ela concorda comigo que tem elementos fascistas no fenômeno do bolsonarismo que não estão presentes no trumpismo, mas são dois fenômenos interligados. E esses dois fenômenos interligados formados como se fosse um sistema, né? Ou seja, que está para além da articulação do Steve Bannon, embora ele seja um ator fundamental dessa articulação internacional, das extremas-direitas, sem dúvida nenhuma, né? Não é a teoria e aí o que eu estou falando não é a teoria da conspiração. O Bannon, ele é organizador do sistema de direito internacional. O Eduardo Bolsonaro se tornar o cara dele no Brasil é parte dessa articulação, porque o bolsonarismo ele se tornou uma referência para a extrema-direita latino-americana, que olha e vê a possibilidade de chegar no poder fazendo um discurso abjeto, de reivindicar as ditaduras do Cone Sul e chegar ao poder fazendo esse tipo de reivindicação. O André certamente conhece, no Chile tem o José Antônio Cast, né, que é um Bolsonaro chileno. Olha a situação chilena. Chilena, você tem um cara que é o Pinheira, que é um homem da direita articulado internacionalmente com os think tanks neoliberais. Ele é um homem ligado à Heritage Foundation dos Estados Unidos. Ele é o neoliberal clássico, tipo Macri. E aí você tem um cara que está à direita dele, que está se postulando como alternativa para a crise do Pinheira, eventual crise do pinheirismo. Ou seja, para que a resolução da crise seja resolvida pela extrema-direita, e não por uma alternativa que esteja colocada mais à esquerda. E esse que é o perigo, né? Ou seja, que eles consigam capitalizar essa crise, que é o terreno a partir do qual eles têm ganhado. Eu falei do Pinheiro, eu vou lembrar uma outra ideia muito interessante que está em algumas entrevistas e artigos dele que eu li, que é uma chave interessante para entender o bolsonarismo, de como eles copiam, eles fazem um mimetismo em relação ao PT, que é basicamente o seguinte: eles criaram uma narrativa sobre o que o PT faz, e aí, para combater os PT, eles fazem exatamente a mesma coisa, que é a ideia de que o PT sustentava um monte de militantes do Brasil quando estava no governo. Quem milita no movimento social sabe que tinha gente que estava ligada ao governo, mas isso era absolutamente minoritário. Você queria atribuir qualquer tipo de mobilização política, social, dos movimentos sociais no período do ciclo lulista a essa coisa oficialista no governo federal, isso não tem o menor cabimento, assim, né? Ou seja, eu falo assim do ponto de vista da experiência de militante, menos como analista, né? Ou seja, isso não tem menor cabimento. Mas o que o bolsonarismo está criando? Ele sustenta uma militância com dinheiro público, que ele encontra diversos mecanismos para fazer essa transferência, como a CPI das fake news tem revelado, né? Essa coisa das páginas patrocinadas pelas empresas públicas, né? Como é que eles transferem dinheiro para um monte de gente. Mas ou seja, é impressionante como todo o evento que tem de mobilização da extrema-direita nesse ano, quando a mídia vai em cima do personagem que está lá, tipo aquele cara que agrediu os enfermeiros em Brasília, você vai para cima dele e encontra o vínculo dele com a Damares. E aí entra um outro ponto também importante, que foi um erro nosso. Foi nosso, todos nós, né? Ou seja, nisso do governo Bolsonaro, a Damares era uma piada, a gente fazia piada, né? É uma mulher maluca, né? Uma madre superiora tentando transformar o Brasil numa escola, um internato católico. A mulher tem uma popularidade incrível porque justamente ela participa de uma componente fundamental da ideologia do bolsonarismo, que é o fundamentalismo religioso, e como mostrou recentemente o episódio do Greg News, ela é uma grande articuladora da direita no Congresso Nacional. Ela sabe mais de atividade parlamentar do que esse bando de idiotas que foram eleitos na esteira do bolsonarismo, que é tipo aquele Daniel Silveira, aquele sujeito com cérebro de ovo, que é tão cretino, que de vez em quando ele comete atitudes que colocam o bolsonarismo encurralado, simplesmente porque ele é burro mesmo. Ou seja, quem é que não é burro ali? A Damares. Ela é uma víbora,
né? Olha o que ela fez agora. Ela foi lá no Bial e ela não recuou. Ela falou que a menina de 10 anos, que foi estuprada desde os 6, deveria ter feito cesariana. Ela não recuou disso. A mulher é uma criminosa. Ela usou a posição dela de ministra dos Direitos Humanos para violar os direitos humanos, botou seus militantes na casa da família da menina para convencer disso. É um nível de violência abjeto, mas é porque a mobilização em torno a esse signo de defesa da família, blá, 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 e defesa da vida, é mais importante para o bolsonarismo. Essa galera pisa no pescoço da mãe se precisar, né, para chegar ao poder, para ficar no poder, etc. Então, eu acho que tem isso, né? Vocês têm esse mimetismo, que eu concordo totalmente com o Piero também nesse ponto, vocês têm esse mimetismo de você fala que o PT faz isso, você vai lá e faz exatamente a mesma coisa, que é isso que o bolsonarismo está fazendo. E você dizia também que o PT, qual era a acusação do PT? Que o PT era bolivariano, que o PT queria instituir um outro regime político no Brasil, mudar a cor da bandeira do Brasil. Bom, a cor da bandeira do Brasil eles não querem mudar, até para a cor da bandeira do Brasil é a coisa mais conservadora que pode existir na história brasileira. A cor da bandeira é derivada da monarquia portuguesa, né? Então, isso aí para eles tá bom, eles são verde, amarelo mesmo. Mas o que é que eles colocam como projeto? A necessidade de liquidar o regime de 88 no Brasil. Isso é escancarado pelo bolsonarismo, né? Ou seja, ele não está forçando os limites desse regime, tornando esse regime mais autoritário. Ele tem uma ação no sentido de mudar mesmo o regime, de mudar e apontando para um regime de exceção, né, onde você tem uma esquerda criminalizada, né, e aí ele tem como referência a Hungria, do Orbán, né, que tem mas operou durante mais de uma década, né, esse fechamento de regime na Hungria, né, e ele tá nessa coisa. E aí a última questão que foi muito importante que o Ulisses colocou, bom, eu tinha falado do Piero, né, que tem a ver com questões que ele levantou, mas a questão do antissistêmico, né, do bolsonarismo e tal. Eu acho que o antissistêmico o que tem de antissistêmico, de fato, é esse ponto, no sentido de que ele tem um propósito de mudar o sistema político brasileiro, no sentido de enterrar a fraca experiência democrática. Perfeito? Então atacar o Congresso, atacar o Judiciário, e convenhamos, né, esse Congresso e esse Judiciário, né, que são patéticos, né, mas olha só o outro problema, né, que a esquerda também ficou. Esse sistema político partidário de 88, ele é muito problemático, ele tem muitos limites, ele tem problemas sérios. A quem capturou o signo do antissistêmico foi a extrema-direita. A esquerda foi incapaz, ou seja, a esquerda perdeu o signo de ser o símbolo da mudança. Enquanto ela não recuperar isso, a gente está ferrado. Está ferrado para enfrentar o bolsonarismo, porque as pessoas estão insatisfeitas. Aí você vai fazer, percebe? Aí a gente vai falar, não, sabe? Ou seja, a gente tem que ter uma fórmula, né, que tem eficiência nesse sentido da mobilização popular, porque a gente só combate uma direita mobilizadora, como é o bolsonarismo, que faz mobilização permanente, se a gente tiver um contramovimento a isso. Um contramovimento a isso que consiga criar uma alternativa de poder, que consiga estabelecer uma pauta mínima, né, de articulação de várias... Ou seja, o que está acontecendo hoje no Brasil? Você tem vários movimentos desarticulados, extremamente desarticulado, cara. Tem que criar condições de rearticular isso. A gente certamente tem movimentos no Brasil que têm uma potência incrível. O feminismo latino-americano tem uma potência incrível. O feminismo argentino é emocionante. O feminismo no Chile é emocionante. É um dos principais movimentos sociais latino-americanos, sem dúvida nenhuma. O feminismo brasileiro é muito importante, mas ainda precisa crescer mais. Mas, de qualquer modo, protagonizou a maior manifestação de massa contra o Bolsonaro que existiu, que foi o Ele Não. Né? Que foi ele não, colocou massa na rua contra, porque percebeu ali, mas, enfim, outros movimentos estão desarticulados, não se articulam essa pauta. Então é preciso, e sabendo sempre que qualquer movimento que a gente faça, os caras vão fazer um contra-movimento a gente também. Né? Qual é a grande dúvida que tem até hoje? Algumas pessoas falam, o Ele Não foi um erro.
porque depois do ele não, o Bolsonaro cresceu. Acho que o erro não é o ele não. O erro foi acreditar que aquela manifestação de rua era suficiente. No Rio de Janeiro, a gente botou 300 mil. A mulherada colocou 300 mil pessoas na rua contra o Bolsonaro. Tinha 300 pessoas mobilizadas na rua, era gente que não dava para... Nunca mais tinha visto tanta gente desde junho. Enquanto isso, nas correntes do WhatsApp, estava circulando uma fotografia da Manuela Dávila com a camisa escrita Jesus é travesti. Ou seja, uma potência de mobilização do conservadorismo, dos preconceitos e de criminalização da esquerda incrível. Ou seja, eles estavam também fazendo uma mobilização. Provavelmente achar que mobilização é só gente na rua, porque o bolsonarismo faz muita mobilização permanente, nem sempre é gente na rua. Às vezes a pessoa está em casa mesmo, recebendo e passando corrente do WhatsApp e sentindo que ela está participando, porque isso é uma parada mais doida, né? Eu pego no pé da minha mãe, mas ela, obviamente, é objeto de pesquisa, né? Para mim, né? Aí um dia ela falou assim, meu filho, antes a gente acreditava tudo na mídia, agora não. Agora ela recebe uma mensagem que ela quer acreditar. Percebe? Olha, eu quero que a Terra seja plana, acabei de receber aqui a notícia. Então eu pego isso e mando para outras pessoas. Porque eu divulgo isso e combato que a Terra é redonda. Né? E o sujeito se sente fazendo alguma coisa. Isso é impressionante, isso é incrível. Né? Obviamente, sem mentiras. Né? A esquerda também podia mobilizar nesse sentido. Obviamente, e a questão é essa, é ética mesmo. A gente não vai fazer... Se a gente for adotar o método da fake news para combater o bolsonarismo, a gente está ferrado, porque nisso eles são muito melhores. Sem falar que eticamente é um escândalo, está errado. Ou seja, mas trabalhar com esses sentimentos, né, das pessoas que as pessoas querem fazer política, elas querem participar do processo político. E se for para mudar, e for para derrubar esse governo abjeto, elas querem participar disso, elas querem se sentir protagonistas disso. Então é esse caminho que tem que ser trilhado aí para a gente sair do atoleiro. Falei pra caramba mais uma vez, desculpa aí. Muito bom, Daniel. Não, excelente. Que desculpa o quê, cara? A gente que agradece imensamente. O Lício teve que sair, porque ele já tinha avisado que ele estava com o horário um pouquinho apertado. É muito louco. Esse ponto que a gente chega, né, Daniel? Eu tô lendo de novo o Eros e a Civilização do Marcuse. Porque eu acho que as paradas se encontram aí, né? Tem a rede, o comportamento de rede tem um negócio narcísico, né? Que captura o seu desejo. Então o cara tá recebendo conteúdo que é revestido de verdade, que é exatamente a projeção do desejo dele, né? E aí isso vira notícia, e essa é uma loucura. Mas isso é conversa para outra rodada. Pô, super obrigado, Demian. Obrigado, galera do chat aqui que compareceu. A gente tem que ir caminhando para o nosso encerramento. Daqui a pouco temos aulas digitais. Tempo lá tinha uma escala, né? A gente já fez programa de 4 horas e tudo. Seria muito bom, mas a gente veio ao longo do tempo trabalhando. A gente veio reduzindo para poder começar o semestre remoto aí e ter uma horinha para fazer um lanche, beber uma água ainda. Mas, cara, pô, te agradeço demais, assim, com certeza a gente nessa dinâmica de continuar chamando os colegas do IEA, você, pô, vai voltar aqui outras vezes, já está convocado. E aí, meu querido, fica aí para o último bloco, é o bloco relâmpago das dicas culturais. Às vezes ele é longo, a gente se empolga, mas eu chamo o Andrés para o Andrés das dicas culturais dele e você vai pensando aí na sua. E agradeço aí a galera do chat, todo mundo, valeu que participou, Rede Bolivariana, a Aline, a Nadine, o Net esteve com a gente aqui, pô, Maieiro, a dica cultural que eu vou dar, Maieirinho, vai te emocionar aí, cara, se tu tiver ligado ainda, a dica que eu tenho vai bater fundo. Mas vamos lá. Maieiro é mesmo meu amigo também? Rafael Maieiro. É o mesmo que é meu amigo? Pô. Pô, eu falei, o mundo tem 20, 40 pessoas, o resto é figurante, cara. Todo mundo se conhece, pelo amor de Deus. Pô, um grande amigo, meu grande amigo. Querido. Pô, eu gosto muito do Maieiro, tenho um carinho. E com o Maieiro já compartilhamos altas coisas. Pô, me botou num livro que ele organizou, que é o Poemas. Me chamou ele é poeta. No livro.
Pô, Ser publicou muito uns bom. poemas meus no livro, junto com o Aldir Blanc. Olha só, cara, negócio Que isso, que honra. Muito bom. cracaço, o Maíra escuta a gente sempre, de preferência pelo Spotify, segundo ele. Mas, Andrés, dá a tua dica aí, que a gente vai pensando aqui nas nossas, as minhas já estão separadas. Bom, antes que nada, Demian, muitíssimo obrigado por estar com a gente. Seria muito bom fazer outra com você, já mais cumprida e trazer várias pessoas para pensar as eleições que vamos a ter em breve, que va a ser elecciones bastante violentas con candidatos verde oliva o paramilitar o parapolicial, tiene un perfil muy particular, mas sería muy bom si podemos hacer eso. Hoy beberíamos una cerveza, mas lamentablemente va a ser aulas virtuais. Mas foi muito bom, aprendi muitíssimo, espero que tenham gostado muito os que vão escutar e os que escutaram. Eu vou salientar, Demian é um craque da guitarra. Vai gravar mais um com Demian, mas é um cracaço da guitarra, tem um dom violinístico e guitarrístico. Então, se eu teria que recomendar alguma coisa que Demian está tocando, mas esta vez eu assisti um filme no Netflix. Eu quase não assisti filmes este tempo aqui, só escutei música, leí. A gente está muito com telas, então fica muito filme. Mas assisti, eu não sei se foi alguma das Sandras que falaram, que era Dilema Social, da Netflix. Eu não sei se você... Não. Uno es Rede de Odio y otro es Social Dilema social, uma coisa assim. Eu acho interessante como disparador, a gente que gosta desse tema, eu acho importante como disparador, eu acho uma pena que eles se coloquem como solução do problema. Então, como se as empresas tecnológicas, eles sabem o que seria a filosofia ética humana e eles vão resolver o problema. Não, papi, vocês são o problema. Vocês não são a solução, vocês são o problema. Mas é importante para refletir um tema que é vital e manipula as nossas psicologias e as nossas escolhas. Então, mas eu aconselho esse filme, é muito bom. E parabéns a todos. Hoje começamos as aulas de forma virtual. Então, Jesus... Força aí, Demian, é com você, grande abraço e foi um prazer estar com você, Demian. Olha, então, dica cultural, enfim, eu tô, é muito impressionante, antes na pandemia, só consegui mesmo estudar, ler e tal, tocar guitarra de vez em quando e cuidar da neném, né, junto com a minha companheira. Eu vou dar uma dica de livro, tá? Eu acabei de receber, na verdade. Esse autor aqui, que é um autor interessante, eu não concordo com tudo dele, que é o Federico Finkelstein, ele é argentino também. Eu acho que ele tem... eu não gosto... O nome do livro ele fala, é Uma Breve História das Mentiras Fascistas. Boa. Esse é o último dele, não? Acabou de sair, eu comprei assim, tipo, antes de lançar para ser o primeiro a receber, assim. Então, acabei de receber mesmo. Eu tava aqui, a minha companheira trouxe... e me deu aqui o livro. Eu não li ainda, obviamente, mas eu gosto do autor quando ele fala do fascismo. Ele é muito interessante. Eu acho que ele tem um problema, enfim, quando ele está falando de Argentina, de Venezuela, eu realmente não gosto do que ele fala. Mas quando ele está falando de fascismo, tal, não sei o quê, é muito interessante, ele é um autor importante nisso. E esse livro aqui, uma breve história das mentiras fascistas, a gente tem aqui a presença do nosso ilustre presidente da República, Bolsonaro, como um dos exemplos de mentiroso. Então, por isso que eu recomendo, né? Ou seja, esse personagem aí, ele está aí na literatura internacional sendo discutido, né? Alguns estão tratando como fascista, outros não, né? Estão usando esse termo que, para mim, não significa nada, que é populismo, né? Ou seja, que é esse termo que eles botam tudo, né? Trump, Hugo Chávez, Modi, piores conceitos Bolsonaro. Tipo assim, que serve para explicar o que um negócio que cabe dentro? O Trump, o Chaves, o Bolsonaro, o Modi, sei lá, enfim, o que isso
serve, né? Então, eu detesto esse ponto, embora tenha boas ideias, boas teorias sobre populismo, Laclau, etc., que são muito interessantes e tal, mas o que rola no mainstream geralmente são essas mistificações. Então, geralmente, via de regra, a palavra é usada da pior forma possível. Então, esse mesmo autor, quando fala disso, eu geralmente não gosto, mas quando ele fala de fascismo é muito interessante. Então, eu recomendo esse livrinho aqui como uma das chaves aí para entender esse problemaço que a gente está envolvido aí. Valeu, gente. Demian, só rapidinho, André, Demian, você sabe que você falou que ele toma como exemplo a Bolsonaro. Os caras todos estão seguindo Bolsonaro e você viu o livro esse de que é o fascismo, de Jason Stanley. Sim, sim. O cara só fala de Bolsonaro agora. A palestra do cara deixou de ser Trump e o cara só faz a palestra só com Bolsonaro. Ele mudou. O pior, quando eu li o livro do Jason Stanley, né, Como Funciona o Fascismo, outra dica do cultural muito legal esse livro. Esse livro é ótimo. É um livro feito ali em relação ao Trump. Mas o que ele está falando no livro encaixa completamente. Encaixa mais no Bolsonaro do que no Trump. Essa é a minha questão. Ou seja, mais... ilumina mais para entender o Bolsonaro do que o próprio Trump, embora tenha aqueles elementos ali no Trump. Então, é outra dica. As palestras, aquele no YouTube, as palestras só fala Bolsonaro. É o melhor exemplo, né? O tipo ideal dele, o que encaixa perfeitamente é o Bolsonaro. É isso. E aí Valeu. Os democratas brasileiros, né, da grande imprensa, escrevem um editorial com o título Jair Rousseff, né? Nossa, sim. Essa galera pedindo autocrítica dos outros, né? Vamos combinar. Exatamente. E por isso que eu também tenho bronca da ideia de populismo, porque esse tipo de galera que lança muito a mão, na verdade, dessa categoria, porque usa o populismo como uma agenda de cancelamento, como um conceito de cancelamento do poder popular. E aí diz assim, tem populismo de direita e populismo de esquerda. Então, para eles o que importa é manter uma democracia elitista. Ponto. Exatamente. É o mercado mandar em tudo. Isso, né? Então, por isso que eu acho muito ruim mesmo esse conceito. Sim. Eu concordo plenamente com você. Bom, minhas dicas, eu tenho 4 dicas hoje. Uma de livro, que é o Paulo Leminski, Distraídos Venceremos, um poeta que eu gosto muito. Uma figura interessantíssima. Escreveu a biografia do Trotsky, né, Demian? Eu não li a biografia do... É muito legal. É muito legal. Eu conheço mais a obra poética. E é um poeta que eu leio muito. Eu escrevo poesia e sou um poeta medíocre, porque leio pouca poesia, né? Mas eu sempre releio os meus favoritos. O Distraídos Venceremos, já li 300 vezes, o Claro Enigma do Drummond já li 900 vezes e não paro nunca de ler. E muito bonito esse livro, enfim, eu, né, não desisto da poesia, porque a melhor coisa que eu fiz na vida foi com a poesia, que foi começar meu relacionamento com a Isis, né? Começou com um poeminha meu ali. Então serviu para alguma coisa, né? Essa minha trajetória de poeta medíocre. Depois, em homenagem aqui ao Demian também, e o artigo que ele publicou na Folha, trago aqui de dica cultural Outras Palavras, do Caetano Veloso, que é um disco muito bacana. Caetano que está aí no processo de transição, esquerdização. Vamos aí, Caê, vem. Vem pra gente, vem pra nós. Ainda tem uma pena de pavão, ó, lindíssima, aqui na capa, né? Um salve. Maravilhoso. Maravilhoso. Com essa nota de pena de pavão. A outra é Cérebro Magnético, do Hermeto Pascoal. Descasso, muito lindo. Tem toda a virtuosidade do Hermeto, mas com umas faixas assim que são de arrepiar mesmo. E por último, uma dica que eu lembrei, porque depois que a gente encerrou o programa semana passada, eu voltei no chat e tem uma espectadora nossa, a Carla Hauer, que hoje não pintou aqui pelo chat, mas que sempre tá ali comentando, muito ativa, lembrou do Inti Illimani, grupo chileno que, quer dizer, sofreu bastante com a ditadura do Pinochet, com o golpe contra o Allende,
E meu amigo Maero curte muito o Inti Illimani e a Carla House sugeriu semana passada, então resolvi trazer esse disco do Inti Illimani, Viva Chile. Pessoal, é isso. Tempo Nublado, toda sexta-feira, 14 horas, aqui no nosso canal, esse nosso programa de análise de conjuntura e debate político da Universidade Federal Fluminense, campus de Angra dos Reis, Departamento de Geografia e Políticas Públicas do Instituto de Educação de Angra dos Reis. Estamos juntos, vamos em frente. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado a todo mundo que nos assistiu aqui pelo YouTube. Transmissão encerrando agora. Valeu, gente.